parte do CAOP, ou da CAOP, né, do Ministério Público de Pernambuco. Ela vai tratar sobre a questão sobre as contratações temporárias, e a professora Ana Selva, que é secretária executiva de rede da Secretaria Estadual de Educação, que vai trazer questões relacionadas à formação à distância, tanto as que estão agora relacionadas ao ensino fundamental e médio, como a relacionada que estão abertas sobre a formação do currículo em língua portuguesa e matemática. Peço, por gentileza, mais uma vez, que mantenham os seus microfones desligados, que não abram a opção de fazer a apresentação, certo? Porque isso entra na gravação e fica muito ruim para quando você vai visualizar depois. Né? Então, peço, por gentileza, que tenham atenção a não clicar na opção compartilhar a tela e a manter o microfone desligado. Como de costume, ao final, as nossas duas participantes vão ter o tempo para fazer suas considerações finais, e vocês também vão poder direcionar questionamentos às mesmas, tanto pelo chat, pelo menu no chat, como também, caso queiram, fazer pela vídeo mesmo, certo? Então, a gente vai estar disponibilizando, no final, espaço para que vocês possam fazer as considerações de vocês. Caso as participantes disponibilizem material, posteriormente estaremos inserindo no site da Undime, assim como o link da gravação desse webinar. Então, peço por gentileza por manter esse controle nas ferramentas, porque tudo que a gente faz aqui emite e sai na gravação. Tá bom? Então, vou convidar o professor Natanael, presidente da Undime, Pernambuco, e dirigente municipal da educação de Belém de Maria, a fazer as boas-vindas a vocês, participantes desse momento. Professor Natanael, o espaço está aberto. Olá, amigos. Boa tarde. Olá, amigos. Boa tarde. Me ouvem? Estou sendo ouvido por todos. Vamos em frente. Então, mais uma vez estamos aqui, agradecer a Max, né, na coordenação da nossa web, mais uma vez. Boa tarde à secretária executiva da Undime, professora Socorro. Em nome da professora Socorro, saúdo e cumprimento cordialmente todos os meus colegas aí da secretaria executiva, o Max, a Rosinha, a Adriana, Esler. Estamos aqui juntos nesse propósito de superar os desafios desse momento, né, que estamos passando. Então, fico feliz com a participação de todos os meus amigos, colegas, né, companheiros dirigentes municipais, que, mais uma vez, nessa tarde, estão conosco. Quero cumprimentar também, desde já, registrar a nossa gratidão pela disponibilidade em servir, né, em servir, nesse momento, servir a Undime, servir aos dirigentes municipais de educação, que é ao doutor Sérgio Gadelha, que tem sido, assim, uma presença muito constante conosco, principalmente agora, depois em que passamos a viver esse período de pandemia e de isolamento social. Então, ao doutor Sérgio Couto, nosso agradecimento, nossos cumprimentos mesmo, porque temos no CAOP, do Ministério Público do Recife, na pessoa do doutor Sérgio, essa parceria, esse apoio. Isso é muito importante, principalmente no momento pelo qual nós estamos passando. Quero cumprimentar a doutora
Lucila Varejão é uma promotora muito, assim, disponível, né? No primeiro momento já topou de estar conosco e partilhar um pouco conosco das orientações, né? Algumas proposições que podem ser refletidas, podem ser analisadas do ponto de vista de cada município, de acordo com cada realidade, mas que vai trazer essa fala também de contribuição, não é? Se tratando das questões dos contratos. Então, a doutora Lucila, nossos cumprimentos e desde já também a nossa gratidão por se disponibilizar em estar conosco. A companheira e amiga, não é, professora Ana Selva, secretária executiva de rede do Estado de Pernambuco, um trabalho assim diário também que está fazendo, né, junto ao doutor Fred e aos demais lá da equipe da secretaria, com quem a gente se solidariza e também coopera. Né? A cooperação ela é mútua, principalmente nesse momento. A gente só vai superar essa situação difícil da educação do Estado e dos municípios, uma vez que tenhamos assim essa cooperação mútua de autoajuda. Né? O momento é de unir esforços para superarmos esse grande desafio. E gostaria de, logo agora no início, dizer o seguinte, não é, que todo esse movimento da Undime Pernambuco, não é, esse estreitamento com outros parceiros, né, esses momentos de encontro virtual, tem como propósito contribuir com os nossos encaminhamentos em nossos municípios, né? E aí, os prejuízos desse momento, eles são inevitáveis. A gente já sabe que estamos vivendo, do ponto de vista educacional, um prejuízo aos nossos estudantes, né? Que é a quem interessa todo esse movimento, toda essa busca por alternativa e por solução, né? Para os problemas que estão surgindo em razão desse período. Então, os prejuízos são inevitáveis, eles já existem. O que nós temos buscado fazer é, de alguma forma, minimizar, né, esses problemas e essas dificuldades, na busca de alternativas e de soluções, né, que possam, de alguma maneira, amenizar todo esse problema. Então, a nossa gratidão a todos que têm nos ajudado, que têm contribuído, que têm partilhado conosco. E vamos em frente, Max. Eu estou aqui à disposição para também ajudar e contribuir com mais esse encontro virtual. Fico muito feliz em ver que os nossos colegas dirigentes, mesmo diante do momento de dificuldade, estamos juntos, né? Na telinha, um pouquinho distante do outro, mas todos com o mesmo propósito, o mesmo objetivo, que é a busca de alternativas, de estratégias que possam minimizar o problema, né, do ensino e da aprendizagem dos nossos estudantes. Vamos em frente. Bem, pessoal, vamos dar continuidade agora com a participação, né, e a grande contribuição da doutora Lucila Varejão Dias Martins, da CAOP do Ministério Público de Pernambuco, que vai trazer considerações sobre as contratações temporárias. Fazendo um adendo ao Ministério Público, também mencionar, mais uma vez, a presença do doutor Sérgio Gadelha e agradecer a sua participação e parceria conosco. Então, professora Lucila, esteja à vontade, é certo? Seja bem-vinda à Undime e a todos nós, e está aberta a sua participação. Boa tarde a todos. Essa semana o professor Natanael me ligou e falando acerca da questão dos contratos temporários, que os municípios estavam com uma série de dúvidas em relação
Estamos sem o áudio da doutora Lucila. Doutora Lucila, o seu microfone está sem áudio. Não estamos te ouvindo. Ok, agora. Então, eu sou coordenadora de um centro de apoio que faz a orientação aos promotores de justiça nessa parte de defesa do patrimônio público. E essa questão de contratação temporária é um assunto recorrente dentre os promotores. Como eu falei ao professor Natanael, os contratos temporários, vendo assim sobre um prisma do direito, são contratos administrativos que normalmente a administração faz em determinadas situações para suprir a falta de professor, sempre em situações excepcionais e temporárias. E aí, nesse aspecto, a gente tem que ver o seguinte, nessa situação de pandemia, como é que se colocaria isso? Bom, normalmente, cada município tem sua legislação específica que regulamenta essa questão dos contratos temporários. A primeira coisa que teria que ser visto é que qual a previsão que tem em cada localidade, qual a regulamentação acerca desses contratos temporários, em que situações haveria possibilidade de rescisão. Normalmente, essas legislações, elas tendem a repetir a legislação federal, que também, a mesma coisa a nível de estado, se repete. No estado de Pernambuco, a gente tem algumas previsões dessas rescisões, que seria no término do prazo, né, por iniciativa do contratado e pela extinção ou pelo desaparecimento da situação de excepcionalidade. E uma última hipótese seria pela conveniência da administração pública. E aí, tendo uma visão bem pragmática, como se trata de contratação temporária para suprir necessidade excepcional, vai caber a cada ente a análise mais detalhada dos contratos, dos termos dos contratos que foram feitos, para verificar realmente o que é mais conveniente de ser feito e o que pode ser feito. Porque, se, por exemplo, a contratação foi feita em razão de um programa específico, que ele vai permanecer, não há nenhuma razoabilidade a administração rescindir. E mais, tem que se ver que esse tipo de extinção do contrato ele causa um ônus para a administração, que também deve ser avaliado por cada ente, em situações específicas. Se você tem um programa que ele vai perdurar, na realidade, a lógica levaria a um entendimento de que seria mais razoável que a administração utilizasse outras formas semelhantes ao que está sendo feito pelos servidores públicos efetivos, que é concessão de férias coletivas, que é a ampliação de banco de horas, que é o desempenho remoto desses servidores. Então, na verdade, como eu passei para o professor Natanael, não tem uma fórmula a ser aplicada em todos os municípios. Cada ente tem que verificar a natureza dos contratos temporários que foram feitos e analisar a situação para ver se há previsibilidade nos contratos, por exemplo, de uma suspensão imediata, e se não há, em havendo a rescisão, qual é o ônus que isso causa para a administração e avaliar cada um se é pertinente ou não assumir esse ônus. Mas, em linhas gerais, em se tratando de contratações temporárias que sejam feitas, que tenham sido feitas para programas específicos, em que se já sabe que haverá continuidade passada a situação de crise, deve-se ter em conta que a necessidade desses professores, essa necessidade vai retornar e a administração, assim, vai precisar
realizar novas seleções simplificadas, o que também ocasiona um custo. E aí, não se tende como uma coisa lógica que a administração dispense os professores, quando, na verdade, ele vai permanecer com essa necessidade. E aí, essas ponderações minhas são feitas sobre um aspecto abstrato, porque o Ministério Público, efetivamente, ele não pode se vir como órgão consultivo, a gente tem essa vedação, mas as orientações gerais que a gente dá é sobre o aspecto da lei, sobre também tendo como foco o interesse da administração pública e a conveniência para ela de realizar determinados atos. Bom, em linhas gerais, é isso aí, o que eu pontuei de mais importante, assim, para repassar. Doutor Sérgio Gadelha, quer fazer alguma contribuição nesse momento também? Eu só gostaria primeiro de agradecer a Lucila por conta desse momento aí de repassar esses aspectos gerais e só ressaltar um ponto que ela colocou com muita precisão. Os serviços dos professores vão ser necessários, principalmente porque a gente vai ter, logo em breve, a necessidade de uma reposição de aula efetiva. Então, de repente, é preciso que cada gestor municipal avalie com muito cuidado essa possibilidade de rescisão ou de suspensão do contrato, novas contratações no futuro, porque podem efetivamente prejudicar até a reorganização do calendário escolar, né? Então, a Lucila foi bem precisa quando colocou essa situação, e eu me recordo que no final do ano passado e no início desse ano, alguns municípios estavam já realizando contratações temporárias, principalmente na área da educação inclusiva, por conta da demanda sempre crescente nesses aspectos. Então, a ideia que a gente também no CAUP Educação tem é que vocês sejam muito criteriosos nesse momento de análise, justamente com os prefeitos, porque a perspectiva é que em breve, maio ou junho, a gente possa retornar a essas atividades presenciais, mesmo que de maneira parcial ou não, e essa força de trabalho para que a educação vai se fazer mais necessário. Estamos sem o áudio do doutor Sérgio, não é? Oi, doutor Sérgio, tem um problema aqui na conexão. Pode retomar sua fala, viu, doutor? Vou voltar aqui até. Vamos ver se conseguimos. Final meio ruim aqui na internet, mas eu queria só ressaltar a colocação de Lucila em relação a dos professores, porque teremos a necessidade de uma reposição de aula, de uma reorganização do calendário, mesmo com essa flexibilização da medida provisória 934, mas a reposição de aula vai ser uma realidade praticamente em todos os municípios, e é preciso ter esse cuidado. E eu recordava também que no final do ano passado, início desse ano, alguns municípios estavam já fazendo uma seleção simplificada, principalmente na área da educação, para suprir uma necessidade na educação inclusiva, principalmente. Então, toda essa realidade que está suspensa hoje com as atividades das escolas paralisadas, elas retornarão logo em breve,
E aí é preciso, de fato, como Lucila colocou bem, ter um critério muito cuidadoso, né, ter um cuidado em relação a essa suspensão dos contratos, porque a necessidade da educação vai ser grande e é prioridade absoluta, né? Só essas considerações que eu queria fazer, mas como um alerta também em cima do que Lucila colocou bem aí. Deu para ouvir bem? Sim. Perfeito, perfeito, doutor Sérgio. Lembrando a todos e a todas que, ao final, quem quiser fazer suas perguntas aqui no chat, a gente vai estar abrindo para fazer os questionamentos, certo? E as considerações finais que serão dadas pela doutora Lucila, pelo doutor Sérgio e também pela professora Ana Céu. E agora, nesse momento, a gente vai abrir o espaço para a professora Ana Selva, secretária executiva de rede da Secretaria Estadual de Educação de Pernambuco, que vai tratar sobre as formações à distância que atualmente a Secretaria de Educação do Estado está disponibilizando. A professora Ana Selva, todos nós também sabemos, coordena os trabalhos da BNCC e do Currículo de Pernambuco pela Secretaria Estadual de Educação, em parceria com o BIM, com a professora Sônia, dirigente municipal de Venturosa, que é a coordenadora estadual da UNB. Então, professora Ana Selva, está aberto o espaço, o microfone, para que você possa dar continuidade. Ok, Maxwell, obrigada. Eu saúdo realmente a todos, né? Natanael, meu querido, certo? E, assim, muito feliz de estar aqui com vocês, podendo falar um pouquinho, né, com vocês da estratégia que a gente, enquanto Secretaria de Educação do Estado, a gente vem adotando, né, nesse momento, assim, tão difícil para todos nós, né? E tão inusitado, né? Eu acho que é a primeira vez que a gente vive uma situação dessa, né, de uma suspensão em função de aulas, em função de uma pandemia. Então, é algo que é muito maior do que o Estado de Pernambuco, do que o país, mas é algo mundial. Então, deixa eu apresentar um pouco quais são as nossas estratégias, e que sempre elas são parceiras da Undime, né? Tudo que a gente faz vem sempre pensando no todo, né? Em contribuir com o todo. Então, assim, a primeira estratégia que a gente teve, a primeira iniciativa, eu vou falar de 3 iniciativas em especial, foi a criação da página no site da Secretaria de Educação, que é materiais de apoio para estudos e atividades. E quando você entra no site, já dá essa opção para cada um, né, para cada pessoa que está acessando, e a partir daí a gente definiu, tanto tem um botão para o estudante e tem um botão para o professor. E quando você clica nesse botão do estudante, a gente trouxe uma divisão por etapas e modalidades, exatamente com né, todas as etapas e modalidades. Então, vai ter desde a educação infantil, os anos iniciais do ensino fundamental, os anos finais do ensino fundamental, o ensino médio, educação de jovens e adultos, educação do campo, educação escolar indígena, educação inclusiva, educação profissional. Então, a gente trouxe todos, e aí, dentro daquilo dali, que o estudante, ele clicar, né, vamos dizer assim, tocar nesse botão, vai aparecer uma série de atividades, de sugestões que a gente vem dando para esse momento. Então, tem desde dicas de filmes que são, assim, gratuitos, como também dicas de livros, como também tem, por exemplo, uma opção que a gente está dando muita ênfase, que é o laboratório de redação, em que os estudantes, a gente disponibilizou um e-mail, e os estudantes, eles podem fazer uma redação, a gente dá uma temática a cada 15 dias, e os estudantes fazem uma redação. No caso do ensino fundamental, anos finais, a gente está trabalhando com o gênero de contos, no caso do ensino médio, é o dissertativo argumentativo, e os estudantes escrevem essa redação, mandam para o e-mail que a gente disponibilizou, e nos 15 dias seguintes a gente vai dar o retorno, né, e fazendo uma correção desta redação com sugestões. Tem outro botão que eu gosto muito de chamar a atenção,
que é o botão também de diário de bordo. A gente entende que no momento desse a gente tem que trabalhar sim com conteúdos pedagógicos, mas também com as emoções, com os sentimentos, né, de você estar vivendo no isolamento social, né, isso não é algo fácil, né, para uma criança, para um jovem que está ali com mil coisas, com aquela vontade, com aquela energia toda. Então, a gente vem sugerindo muito que estudantes, eles possam escrever do jeito que eles quiserem, pode ser com desenhos, pode ser com símbolozinhos, os sentimentos deles, as rotinas que eles estão, a rotina que ele está vivenciando. Então, é uma outra sugestão que aparece, que é o diário de bordo, e que atenderia desde os pequenininhos. Inclusive, a gente dá uma orientação para as crianças, específica para as crianças do 1º ao 3º ano, e também dá uma orientação para o 4º e 5º anos, e também, logicamente, para os anos finais, sobre esse diário de bordo. E aí vai ter várias outras sugestões que a gente vai estar apresentando, o Escola Conectada, que é uma plataforma que você acessa e você pode ter curiosidades, tem vários objetos digitais, mais de 10 mil, atende a todas as faixas etárias, você tem vários filtros. E aí, essa é a página que a gente disponibilizou materiais para os estudantes. A partir dessa semana, deve estar sendo colocado hoje, a gente vai estar, no caso dos anos iniciais, na educação infantil, a gente disponibilizou várias brincadeiras que podem ser feitas em família, certo? Como também dicas de filmes que podem ser vistos. E no caso dos anos iniciais, além dessas coisas que eu estava falando para vocês agora, além desses botões, a gente está chamando assim, a gente vai estar colocando um botão que se chama atividades complementares, que aí sim são sugestões de atividades, mas com conteúdos pedagógicos, que podem também ser, né, utilizadas pelas crianças, pelas famílias, nesse momento, caso elas queiram. Tudo que está na página são sugestões, né, feitas, na verdade, por professores, né, por equipe técnica da Secretaria de Educação, e que estão articuladas a quê? Estão articuladas ao currículo do 1º bimestre, porque a gente estava fechando o currículo do 1º bimestre no dia 24 de abril, e quando passar esse dia de 24 de abril, a gente vai estar entrando no 2º bimestre. Então, são sugestões, na verdade, de, vamos dizer assim, de várias atividades que podem ser feitas pelo estudante e pela família. E no caso dos professores, a gente traz também sugestões, né, de filmes, de livros, de tudo isso, mas também trouxemos cursos online para os professores. Então, a gente reeditou agora um curso que a gente tinha feito no ano passado, que é do currículo de Pernambuco, dos anos finais, de língua portuguesa e matemática. A gente abriu na primeira semana e a gente lotou, assim, muito rápido, todas as vagas. Eu passei até o cardzinho para várias pessoas dar um dia, para vocês poderem divulgar. E a gente está abrindo novamente esse curso para mais 150 professores de língua portuguesa e 150 professores de matemática, né, que a gente vai estar abrindo essas inscrições. Então, para os professores. Essa daí, veja, essa página daí, que está na página da Secretaria, é a primeira estratégia da Secretaria de Educação. Uma segunda estratégia da Secretaria de Educação tem sido o canal do YouTube EducaPE. Então, o que é que a gente fez? Também articulados ao currículo de Pernambuco, certo? 1º bimestre e 2º bimestre, a gente tem elegido alguns temas que são eixo para o currículo de todos os componentes curriculares do ensino fundamental e do ensino médio, e a gente tem feito, chamado, né, professores para dar aulas, falar sobre essas temáticas. E esse material, ele fica no YouTube. Então, ele fica disponível a qualquer momento para os estudantes. Então, a gente já teve dos anos finais, a gente já teve de história, a gente já teve de matemática e a gente teve de ciências, certo? Então, a gente colocou cada dia da semana para uma área de conhecimento. E aí, na página da secretaria, a que eu falei antes para vocês, a gente abriu um outro botãozinho quando você entra logo, que são atividades complementares para as aulas não presenciais, certo?
que aí a gente, depois de ter a aula, a gente sugere algumas atividades para o estudante e a estudante, né, poder fazer e ajudar na reflexão sobre o que está sendo ali trabalhado, certo? Então, de fato, o canal do YouTube tem sido nossa segunda estratégia, e esses vídeos vão ficar disponíveis, estão sendo gravados por professores, né, da rede pública do Estado de Pernambuco, da rede estadual. E a terceira estratégia, na verdade, ela tem sido mais voltada para o ensino médio, que é, a gente sabe que esses meninos assim estão hoje num sufoco grande, especialmente os do terceiro ano, em função do Enem. E o que a gente teve de anúncio do Ministério da Educação é que não teria mudança nas datas. Para a gente isso é muito preocupante, porque a gente sabe que vai ter que ter reposição de aulas quando terminar essa época de suspensão. E se você não adia, né, o Enem, vai ficar bem complicado a gente conseguir concluir a reposição de aula, certo? No período. Mas a gente dedicou para os estudantes do ensino médio, além do canal do YouTube, as aulas ficam lá, a gente também está transmitindo aulas não presenciais por meio de TV, da TV Pernambuco e da TV da LEP. E na próxima semana entra a TV universitária. A gente fez também uma parceria com a Universidade Federal de Pernambuco e também vai estar disponibilizando. Então, para as localidades que esses canais têm acesso, é mais uma oportunidade. Mas todas as aulas que são colocadas, elas também ficam no YouTube. Então, as localidades que não têm a TV, essas TVs que estão aí, essas TVs abertas, ela vai ter que, realmente o menino vai ter que ir pelo canal do YouTube. Então, essa é vamos dizer assim, a nossa terceira estratégia, que é via TV aberta, e a gente vem buscando as parcerias para poder ampliar ao máximo, né, essa transmissão também via TV. Uma outra coisa, então, veja, de certa forma, são essas três iniciativas do Estado. Agora, saiu também, que a gente tem que chamar atenção, uma portaria do governo do Estado, em que a gente deixa muito claro para todo mundo de que todas as escolas terão reposição de aulas. Tudo isso que a gente está fazendo é um esforço muito grande para que o estudante ele não perca ritmo de estudos, que no momento desse que ele está vivendo, que a gente sabe que é muito complicado, você está ali, você tem uma rotina também. Então, isso aqui é até para o bem-estar, vamos dizer assim, mental das pessoas, é importante a gente ter uma rotina. Então, nesse sentido, a gente está fazendo esse trabalho que veicula tanto aulas como conteúdo pedagógico, e também a gente ajuda os estudantes a organizarem esta rotina nesse momento. Mas, nessa portaria, a gente deixa claro que todas as escolas, certo? Porque tem várias escolas fazendo trabalhos também delas próprias, que elas mesmas organizaram, com seus estudantes, e a gente está deixando muito claro que todas as escolas terão reposição de aula. E o que é que a gente vai fazer? É que, após a volta às aulas, a gente vai fazer uma verificação de aprendizagens, porque a gente tem que garantir o direito à aprendizagem dos estudantes, e a partir daí, sim, a gente vai poder organizar a reposição de aulas. Então, o que poderá acontecer é que, dependendo, logicamente, do tempo que a gente ficar de suspensão, pode ter escolas que precisem de 2 meses de reposição e pode ter escolas que precisem só de 1 mês e meio de reposição, por exemplo. Mas a portaria, ela deixa claro que a gente vai ter reposição, sim, para todas as escolas. Então, vem sendo, nesse momento, essas estratégias que a gente vem trabalhando no Estado, né, na rede estadual de Pernambuco. Deixa eu pegar aqui a portaria, qual é, gente? Me perguntaram aqui qual era o número da portaria. Eu vou olhar aqui para poder dizer a vocês certinho, certo? Porque, de fato, eu não decorei o número dessa portaria, mas deixa eu pegar aqui. Deixa eu achar aqui onde é que ela está, porque é tanta coisa
Mas tem mais alguma questão que vocês queiram fazer? Porque aí eu já vou respondendo enquanto eu vou procurando aqui a portaria que saiu. A portaria 1160, não? Deve ser, deixa eu olhar aqui, porque só é uma portaria, veja aí qual é o teor dela. Alguém já colocou. Portaria 1160, 1º de abril de 2020. Essa, exatamente autoriza essa. atividades pedagógicas. Exatamente, veja. E é importante dizer para vocês que tudo que a gente está fazendo está respaldado pela resolução do Conselho Estadual de Educação. Né? Então, o Conselho Estadual de Educação fez uma resolução que é anterior, logicamente, à portaria, e que ele traz exatamente a possibilidade dessas atividades, né, vamos dizer assim, não presenciais, estarem acontecendo neste período de pandemia, certo? Em que a gente tem esse estado de calamidade colocado. Então, é importante também dizer isso, que tudo que está sendo feito está de acordo com a portaria, quer dizer, com a resolução do Conselho Estadual de Educação. Alguma dúvida que vocês queiram perguntar, que vocês queiram saber? Professora Ana Selva, apenas para enfatizar que o material disponibilizado pela Secretaria, eu coloquei também aqui no chat, que vai estar disponível no site da Undime também. Então, nós temos contato com o setor de comunicação da Secretaria, então no site da Undime também estará disponível o mesmo material do EducaPE. E se tratando dos anos finais do ensino fundamental, ele também, assim, de acordo com, claro, né, a realidade de cada município, pode muito bem se aplicar, né, a algumas escolas, se não toda a rede municipal, mas uma ou outra escola que tenha a possibilidade de fazer esse trabalho, uma vez que os meninos vão ter, além do canal da TV, tem também no YouTube, porque vai ficar disponível, né? Eu digo com relação aos anos finais. Só esse contribuição. Exatamente. Veja, só um detalhe que eu estou vendo aqui, uma pergunta de Givanildo, né, no chat, que ele coloca essa questão, se a gente não pode organizar um percentual de aulas do que está sendo oferecido para contar na carga horária. Veja, a gente está entendendo que a gente não pode fazer essa relação direta. E por que não pode fazer essa relação direta? Porque a gente tem clareza que a gente está fazendo um esforço hercúleo para chegar ao máximo de crianças e de jovens, mas que a gente não tem a garantia de que chegue a todas as crianças e jovens, e mesmo as que chegam, a gente não tem a garantia das aprendizagens. Então, de fato, a gente entende que só na volta às aulas, que a gente podendo fazer uma verificação, é que a gente vai poder organizar, certo? O que de carga horária vai poder ser contabilizado, juntando o resultado das aprendizagens das crianças com as atividades que forem feitas. Por isso que na portaria, essa de 1º de abril, a gente diz claramente de que é importante o registro de tudo que está sendo feito, porque esse registro poderá contar. Mas não quer dizer que vai contar tudo, né? Que não pode ser assim, porque a gente ofereceu X, vamos dizer assim, horas de língua portuguesa, e isso é abatido, né, da carga horária necessária. Então, isso aí a gente não pode fazer em função disso, né, da gente saber, de fato, que tem crianças e jovens que têm a dificuldade de acesso, e outra coisa, e o fato de ofertar não quer dizer garantia também de aprendizagem. Então, a gente vai estar com muito cuidado de fazer essa análise de tudo o que foi feito, mas também com o resultado das aprendizagens. Eu tinha uma ponderação a fazer. Passa. Primeiro, assim, agradecer, né, pelo Estado, mais uma vez, estar sendo parceiro dos municípios, disponibilizando também conteúdos e atividades para a educação infantil, para os anos iniciais. Já coloquei no portal, né, da Prefeitura de Afogados, para a gente estar disponibilizando essa ferramenta, mas, ao mesmo tempo, o que nos preocupa é essa abrangência, né? A gente sabe que vão ser criadas várias estratégias para isso. E que a gente não tem como garantir 100% desses alunos, como também a qualidade dessas atividades. E aí eu queria saber de que forma vocês vão estar analisando esse aproveitamento,
considerando aí tanto na sua fala quanto na fala de Fred Amâncio, vocês dizem que pode ser que algumas escolas precisem repor 100% das aulas e outras não, baseado exatamente nesse aproveitamento. Como seria esse aproveitamento, professora? Veja, a gente está com muito cuidado, tua pergunta é muito boa, a gente está com muito cuidado, inclusive na portaria, a gente fez questão de dizer que a equipe gestora da escola e o seu corpo docente vai participar, né? Porque a gente entende que, de fato, não dá para passar uma régua geral, né? E dizer assim, é a Secretaria de Educação do Estado que vai mandar uma avaliação e que essa avaliação vai servir de parâmetro. Não. A gente entende que a escola vai precisar, de acordo com o que ela já tinha trabalhado, de acordo com o que estava previsto ali para aquele primeiro bimestre, ela fazer essa verificação de aprendizagem, não só envolvendo o que está sendo, entre aspas, oferecido pela Secretaria do Estado de Educação, mas também pelo que a própria equipe escolar está fazendo, né? Então, a gente tem equipes escolares que estão, assim, bem mais avançadas até do que a gente, porque elas se organizaram lá com os estudantes, e aí sim, esse corpo docente, junto com essa gestão, né, a partir de diretrizes, é que vão poder dizer o que é que está precisando ainda de trabalhar com aqueles estudantes, respeitando o direito dos estudantes à aprendizagem. Então, vai ser um desafio, não digo que não vai ser um desafio muito grande, né, porque a gente não pode nem pensar direito nisso agora, porque a gente não sabe qual é o tempo que a gente vai ter de suspensão. Então, se a suspensão terminar no final de abril, né, para a gente em maio estar na escola, ótimo, a gente só teria tido um mês e um pouquinho de suspensão. Mas e se essa suspensão ela precisar dar continuidade lá no mês de maio? Então, assim, realmente é um grande desafio que a gente vai ter, mas que a gente entende que tem que ser com a escola. Não dá para a secretaria passar uma régua e dizer essa avaliação, como é que está o resultado. A escola vai ter que analisar com seu corpo docente. Eu acho que isso é algo que é fundamental, né? Vai ser de fato uma solução que a gente vai ter que estar, do ponto de vista de secretaria, acompanhando, porque as diretrizes são nossas, mas a gente vai ter que customizar com cada escola, porque as escolas têm, vamos dizer assim, iniciativas às vezes diferentes. A da secretaria é a que eu conheço e que eu digo para vocês, é toda essa. Mas eu já tenho acesso a escolas que estão super, vamos dizer assim, organizadas para fazer uma atividade com os estudantes, que é muito, inclusive, muito mais produtiva do ponto de vista que são os próprios professores deles que estão fazendo com os estudantes, dando a continuidade no processo. E tem outras escolas que têm uma dificuldade maior, até pela região que elas se encontram. Então, de fato, é um desafio e que a gente vai ter que estar fazendo junto com a equipe gestora das escolas e o corpo docente. Eu gostaria de fazer uma contribuição, professora Ana. Sim, é Elza, é? Sim, tudo bom? Tudo bom, Elzinha. Ana, considerando todo esse processo que nós estamos vivendo e as incertezas pelas quais estamos passando, e como você colocou, o material que está exposto no site, ele está sendo de grande relevância para algumas ações que nós estamos desenvolvendo. Mas algo me chama a atenção. Quando você diz que tem escolas... Cortou o áudio. Pode. Alguém desativou o seu som, Zé, Elza. Agora, Elza. Agora. Então, retomando. Na sua fala, você diz que no cenário do Estado, terão escolas que podem fazer reposição de 100%, outras escolas poderão fazer de 60%, 50%. Aí algo me chama a atenção bem mais adiante, é a questão do transporte escolar. Conheço toda essa relação de parceria da Secretaria de Educação com a Undime, fantástica parceria que a gente vem consolidando, mas aí eu sugiro que
seja colocado para os gestores, para as GRES, que quando forem fazer esse calendário de reposição, considerando quem vai fazer 70, quem vai fazer 100, que quem está de fato no chão da escola hoje nessas atividades online é quem está tendo esse sentimento, como você bem colocou, que tem escola que está fazendo um trabalho fantástico, que você acha que a reposição será menor, que dialogue sim com a secretaria, para que nós possamos nos reordenar enquanto serviço de transporte escolar, porque sabemos que o desafio é grande e nós precisamos minimizar ao máximo os impactos negativos dessa pandemia na aprendizagem dos nossos estudantes. Seria essa a sugestão, mas parabenizar pelo trato que a Secretaria de Educação está dando nesse processo da educação pernambucana. Obrigada, Elzinha. Veja, na prática, é assim, super relevante, de fato, o transporte sempre é algo que vamos dizer assim, que se coloca, né, como sendo fundamental de ser discutido e de ser organizado em parceria, né, e aí, com certeza, já anotei isso aqui, vou inclusive falar com o setor da GAN, para ele também entrar nesse circuito, atento para que a gente possa minimizar as questões que vão acontecer, né? Mas é fundamental que a gente esteja dialogando sobre essa questão do transporte. Perfeito, perfeito. Já anotei aqui. Ok, um abraço. Abraço, Elza. Veja, gente, não estou vendo mais, não sei se tem alguém. Pessoal, eu vou aproveitar. Diga. Desculpa. Fale, Maxwell. Não. Eu só posso aproveitar, Maxwell, ainda e dizer outra coisinha? Posso, Max? Professora Ana, eu acredito que nós temos uma dirigente, acredito que a professora Nádia. Professora Nádia, de Quipapá, eu gostaria de se posicionar, talvez a senhora pudesse ouvir e depois fazer complemento. Certo. Nádia. Vamos dar continuidade quando ela se pronunciar aqui no chat e a gente abre o espaço para ela. Certo. Ok. Ok. Então, deixa eu aproveitar só para colocar para vocês também, gente, que, assim, Socorro da Undime tinha me pedido também para falar um pouquinho do Criança Alfabetizada, né? Então, eu vou aproveitar também esse espaço aqui e colocar. Vejam, é lógico que a gente vai ter que redimensionar o que estava previsto no nosso calendário, que eu tive a oportunidade, né, pelo convite da Undime, de estar no seminário de vocês em Pesqueira e apresentar. E é lógico que a gente agora vai ter que reorganizar e reposicionar o nosso calendário, o nosso cronograma de ações, em função do tempo que está posto, certo? Então, a gente tá atenta a isso. Na verdade, o que a gente tem hoje de orientação, que é bom vocês saberem, é que eu pedi para a equipe da gente, de educação infantil e de anos iniciais, continuarem o contato, certo? Com as coordenações de vocês, certo? E com os formadores de vocês, porque pelo menos a gente poderia ficar garantindo estudo, certo? Uma ampliação da compreensão, das temáticas que a gente está abordando, das práticas de alfabetização. Então, a gente organizou todo vamos dizer assim, todo um programa mesmo de estudos que a gente pensou em desenvolver junto para os coordenadores e formadores de vocês, certo? Durante esse período. E aí,
a gente vendo o calendário, né, como é que vai ficar quando a gente volta, a gente passa novamente para vocês o calendário, né, das formações, o calendário do que vai acontecer. Na verdade, os coordenadores e formadores de vocês, eles já estão com uma tarefa, que a gente conseguiu fazer a formação do material complementar. Então, eles já têm uma tarefinha que é fazer essa formação do material complementar, inclusive também da educação infantil, para os professores. Então, isso aí vai ser, entre aspas, a primeira atividade na volta às aulas, né? Quando a gente estiver voltando às aulas, que é sobre o uso do material, e a gente vai estar também entregando os materiais para vocês. E aí, todo o calendário a gente vai reorganizar para que ele possa estar adequado ao tempo que a gente vai ter e às condições que a gente vai ter. Porque a gente sabe que vai ter reposição, sim, né, para poder a gente organizar isso, né? No caso da educação infantil, a gente está solicitando, inclusive, que eu vi que tem uma pergunta aqui, que o Conselho Estadual pudesse também se pronunciar, né, em relação a essa questão da educação infantil, como é que seria essa questão de reposição, né? Eu acho que é muito importante que isso seja pautado pelo Conselho Estadual de Educação, né? Pelo Conselho Estadual de Educação. Por quê? Porque também, né, não faz muito sentido a gente ter agora as crianças, assim, tanto tempo só lá na escola. Então, a gente tem que ter muito cuidado como é que vai ser essa reposição para os pequenos, né? Para as crianças pequenas. Então, a gente até pediu isso, né? Eu pedi ao pessoal que é da secretaria lá no conselho, era importante, Natanael, pedir também ao representante da Undime, de vocês no conselho, que é o professor Horácio, que veja, que oriente, né? Como é que se dá, de fato, a educação infantil, porque na resolução que saiu, não fala especialmente da educação infantil, e a gente sabe, né, dessa especificidade da educação infantil. Então, eu acho que era importante isso daí, e aí a gente vai estar colocando vocês. Mas o que é mais importante eu dizer agora é que a gente vai estar com esse calendário de estudos para os coordenadores e para os formadores do criança alfabetizada, certo? Então, só para vocês ficarem assim sintonizados com essas pessoas, de que tem sim esses estudos, e eles devem sim ser cumpridos quando a gente estiver, né, solicitando, né, em função, inclusive, das bolsas que a gente vem pagando. Então, não dá para a gente, nesse momento, suspender. Então, a gente suspende as atividades externas, mas, do ponto de vista de estudo, a gente pode aproveitar nesse momento para fortalecer, né, as equipes da gente. Então, pedagogicamente. Então, era esse recadinho também que eu queria dar em relação aos coordenadores e formadores, certo, do criança alfabetizada. Alguma outra questão? Nádia vai se colocar? Natanael? Já se colocou aí no chat, viu? Ela tem outra pergunta também sobre o Saero. Deixa eu olhar aqui. Deixa eu ver aqui, porque eu não consigo, vai passando, gente, aí eu perco. Eu perco aqui o que, deixa eu ver aqui. Não, de fato, em relação à questão só pegando Nádia, que ela queria falar, de fato, a gente sabe que a TV aberta não chega em todo canto, e no caso a TV só é para o ensino médio, na verdade, né? A gente só está transmitindo, mas o resto fica pelo YouTube, né? E que a gente sabe dos limites, e por isso que nem toda aula que é gravada, ela conta como carga horária, que é o que eu já coloquei, né? Veja, o secretário de Educação, eu não sou da área da merenda, mas o secretário da Educação estava vendo uma alternativa para essa questão da merenda, e segundo ele me disse, hoje ele estaria colocando qual que seria o caminho que o Estado estaria indo para poder ver essa questão da merenda. Então, assim, eu não sei se já foi anunciado, eu não sei exatamente
como é, gente. Então, por isso que eu não queria nem aqui antecipar nada. Eu acho que é melhor vocês escutarem o que vai sair do próprio secretário da Educação. E aí, dependendo disso, eu acho que Natanael entra em contato para ver como é que pode ser, dar um apoio aos municípios, né? Que eu vi que está aqui também, que a Nádia colocou. Em relação ao material do Criança Alfabetizada, veja, a gente está num corre-corre. E que corre-corre é esse? A gente estava com a licitação para... entregamos, já mandamos alguns materiais, chegamos a mandar alguns materiais, então teve alguns municípios que já receberam, e outros, a gente estava com essa licitação, terminando essa licitação, e agora a gente está tendo que fazer uma justificativa para o próprio governo. Por quê? Porque dentro desse estado de calamidade, é como se tudo que não fosse relacionado à área de saúde, ele ficasse em segundo plano. Então, hoje, o que a gente está fazendo é exatamente a justificativa, né? A gente já fez, já encaminhou para o setor lá da secretaria, para poder a gente ter autorização para continuar com o processo que a gente já estava, porque já era o contrato já para eles estarem entregando o material. Então, a expectativa da gente é de que a gente consiga fazer isso, e assim que voltarem as aulas, a gente consiga terminar de distribuir o material. Qual material que vai atrasar mais? O da educação infantil. Por quê? Porque o da educação infantil, de fato, ele só ficou pronto já no início desse ano, então a gente só pôde começar o processo licitatório já depois. Mas como o material da educação infantil, ele é só do professor, ele não é da criança, a gente disponibilizou online, certo, para todo mundo. Então, assim que ele chegar, a gente distribui ele impresso. Mas ele tem menos, vamos dizer assim, preocupação, porque o professor ele já tem esse material online, certo? Então, seria essa daí. O SAEP, também estão me perguntando. Veja, o SAEP, a gente está analisando essa questão. A gente só não se posiciona agora, gente, sobre a data do SAEP, porque a gente está querendo ver o tempo que a gente vai ficar de suspensão de aulas, né? Então, a gente fica com medo. O SAEP, ele já é tradicionalmente na última quarta-feira do ano, do mês de novembro. E aí, o que a gente poderia fazer era, vendo o calendário, certo, do estado e dos municípios, levá-lo para dezembro. É o máximo que a gente pode chegar, porque depois acaba o ano. Mas a gente está esperando, de fato, ver quanto tempo a gente vai ter de duração dessa suspensão de aulas, para poder a gente organizar essa data do SAEP. Mas fiquem tranquilos que tudo isso vai estar olhando para os calendários do Estado e dos municípios, né? Até onde vai nosso calendário diante dessa suspensão de aulas, para que a gente possa ter um SAEP, vamos dizer assim, o mais produtivo possível, né? Aproveitando o maior tempo que a gente vai poder ter de reposição de aulas, que a gente sabe que isso vai ser importante, certo? Então, provavelmente o SAEP vai para dezembro. Agora, para quanto de dezembro, aí a gente vai poder analisar depois, quando a gente já tiver mais dados sobre esse período, né, que a gente ficou com as aulas suspensas. Acho que na sequência, professora Ana, tem uma pergunta sobre o IDEP, quanto à divulgação desses resultados. Quanto à divulgação do SAEP, a gente já fez, né? A gente conseguiu fazer a disseminação do SAEP, então a gente já fez. Quanto à questão do IDEP, né, que a gente precisa dos dados do censo, por isso que ele sempre é diferente da entrega do SAEP, porque no IDEP a gente usa os dados do SAEP e mais os dados do censo. Então, a gente vai estar, vamos dizer assim, a mercê, na verdade, de quando vão chegar esses dados do censo, certo? Então, tudo isso daí a gente vai estar agora, vamos dizer assim, nessa expectativa. Porque chegando os dados do censo, a gente tem como calcular o IDEP. Mas a gente ainda não tem esses dados. Quanto à premiação, que eu já estou vendo aqui também, de Maria Helena, perguntando da premiação das escolas. Veja, gente, a gente também está aguardando
acabar a suspensão de aulas, né? A gente tem que fazer, a gente quer fazer um negócio bacana, um negócio, né, que seja de fato uma premiação, né, das escolas, dentro da estratégia da gente, do programa Criança Alfabetizada. Então, a gente vai aguardar terminar a suspensão de aulas para poder a gente marcar com vocês a data do prêmio, certo? Da premiação das escolas do programa Criança Alfabetizada, porque é com base no SAEP, e o SAEP, de fato, ele já saiu, certo? Mas a gente também vai ter que aguardar esse período de suspensão de aulas para poder a gente ter alguma informação. Mas tudo isso, assim, vai ser feito com muita tranquilidade e com muita parceria, né, conversando, dizendo para vocês, combinando com a Undime, que data que poderia ser mais adequada, vamos dizer assim, para que a gente pudesse fazer essa ação, né, da premiação das escolas do PCA. Então, quanto a isso, fiquem bem tranquilos de que, assim, tudo vai ser muito conversado nessa parceria da gente, Estado e Undime. Pronto, ó, aqui a Andreica já está me dizendo que o governador anunciou. Exatamente, é um cartão alimentação, certo? Então, é um cartão alimentação que tem um valor X e que vai ser disponibilizado para as famílias, para os estudantes, para que eles possam adquirir a merenda. É a mesma estratégia que o Estado de São Paulo também está utilizando, né? Então, vai ser exatamente essa estratégia. A gente não estava conseguindo, gente, de outras formas, a gente tentou, na verdade, eu vou dizer de tudo, nem gêneros alimentícios suficientes para a gente poder pegar tudo e entregar, a gente conseguiria naquele momento. Então, a gente entendeu que era o melhor caminho, era esse cartão alimentação, né, que hoje o governador anunciou. Agora que o governador anunciou, já posso falar, né? Aí, eu acho que é interessante depois Natanael saber direitinho isso, para poder passar como é que vai ser os mecanismos todos, né, que vão ser utilizados. É isso. Mais alguma coisa ainda que eu possa ajudar? No momento de pandemia, a gente não está entregando, viu, minha gente, material nenhum. Certo? Nem para as escolas do Estado, porque as escolas estão fechadas, né? Então, a gente está agora, o que a gente entregou, já entregou. O que vai entregar após a volta às aulas. Ok. Então, Max? A internet aqui está com um pouquinho de delay, uns 15 segundos de delay com relação ao término da fala de cada um de vocês. Mas vamos lá. Temos também alguns questionamentos para a doutora Lucila, né, relacionada à questão da orientação da nota do TCE e da orientação do Ministério Público quanto à questão da suspensão e o retorno às aulas. Eles estão bastante confusos nessa questão da suspensão e do retorno desses profissionais nas redes. Pois é, eu vi o questionamento e anotei aqui. Talvez eu não tenha conseguido esclarecer assim de uma maneira mais didática. Na verdade, existem duas situações. Quanto à suspensão, em tese, eu posso dizer em relação ao Estado e à legislação federal, não há previsão para suspensão. O que há previsão na legislação federal e estadual é de rescisão do contrato, que ela só pode acontecer em algumas situações, como eu disse, ou pelo término do próprio prazo, ou pela iniciativa do contratado, ou pela extinção ou desaparecimento da situação que deu causa à contratação temporária, ou pela decisão da própria administração. Mas, nesse ponto, se a administração decidir rescindir, ela vai ter um ônus. E aí eu volto a dizer,
Então, para ficar bem claro, a suspensão, em regra, não há previsão para suspensão. O que se orienta é que a administração pública ela adote as mesmas medidas que estão sendo adotadas para os servidores efetivos, porque haverá necessidade de continuidade da aula. Apesar de estarmos numa situação de crise, os projetos que justificaram a contratação, esses projetos serão dadas continuidade. Então, não haveria uma lógica em se rescindir se o município ou o Estado vai precisar passar da crise desses professores. Não há razoabilidade na realização de novas contratações temporárias para que novos professores sejam contratados pelo Estado ou município. Então, a lógica é essa. A lógica é a permanência dos contratos temporários. E a adoção das mesmas medidas que estão sendo adotadas para os efetivos. Agora, por que que o Ministério Público não pode se posicionar numa recomendação genérica? Porque, gente, isso quem vai decidir o que vai ser feito ou não é cada gestor. E cada gestor deve decidir de acordo com a lei local. O que é que a lei permite? Os contratos administrativos que foram firmados, porque os contratos temporários são contratos administrativos. Quais são as previsões contratuais, as cláusulas que existem, que versam sobre essa questão? Então, não tem como você pegar uma fórmula e dizer que cada município vai fazer. Os municípios devem analisar as legislações locais e os contratos e decidirem. Porque aí a discricionariedade administrativa deve ser feita. O que a gente pode fazer, nesse sentido, é essa orientação que eu estou dando. Que, se são contratos em que programas serão dada continuidade a esses programas, não há razoabilidade do gestor de rescindir e arcar com um ônus desnecessário. Aí, se ele o fizer, ele vai ser responsabilizado. Então, assim, para que fique bem claro, a princípio não existe uma previsão expressa, determinada, de suspensão dos contratos. E a rescisão também, inicialmente, se entende que ela não é pertinente. Porque se persistir aquela motivação de que deu ensejo ao contrato temporário, não tem lógica do gestor rescindir. Ele vai ter que adotar outras medidas. Mas aí, isso aí são situações que a gente não pode generalizar e nem pode fazer uma recomendação. A recomendação do Ministério Público seria: gestores municipais, obedeçam o que as leis municipais dispõem acerca de contratação temporária e os termos dos contratos. E analisem a situação concreta em cada município. É um programa que vai ser extinto? Não. Vai haver necessidade de permanência da execução do programa? Vai. Então, não há razoabilidade em rescindir contrato de professor temporário. Não sei se eu fui clara. Se restar alguma outra ponderação, algum outro esclarecimento, eu posso complementar. Natanael, não temos mais perguntas aqui na nossa... professor Flávio de Palmares fez uma pergunta aqui agora, viu, para a doutora Lucila. Se há legalidade na redução de salário para os professores e servidores contratados? Em linhas gerais, não há nenhuma previsão de redução, como assim para os efetivos também não. Uhum.
assim, genericamente eu posso falar que em mais diversos municípios virão propostas diferenciadas. Agora, se elas estão de acordo com a legalidade ou não, os gestores que adotarem medidas não existe um fundamento legal para tal, eles serão responsabilizados, obviamente, né? Veja, essa questão do estagiário é uma legislação específica que versa sobre essa questão. Há uma precariedade, né, no vínculo. Mas, assim, a lógica, na verdade, o bom gestor, ele deve ter em conta, realmente, o que vai ser necessário para a manutenção do serviço prestado, que vai ter sua continuidade pós-crise, porque essa crise ela vai passar. Então, assim, é óbvio que decisões equivocadas virão, mas, assim, a gente vai ter, então, que trabalhar em cima de cada caso concreto. Porque as questões dos estagiários, a gente tem que também analisar cada contrato, como eu não sei cada município como o contrato foi feito, qual a previsão contratual, não tem como você analisar em tese. Cada situação é uma situação, depende do que está lá versando, o que é o contrato, na verdade, é o acordo feito entre as partes. Se não há previsão para aquilo, em tese, é ilegal. Eu não entendi bem em relação a essa resolução do TCE. Que resolução? Qual é a resolução? Qual recomendação? Ele não está dizendo qual foi a recomendação do TCE. Rafael, eu não sei qual foi. A que recomendação ele está fazendo menção? A não realização de novas contratações é um outro aspecto, até porque não haveria, no momento, nenhuma justificativa para contratação temporária. Então, por que o gestor faria? Não é isso? Eu acho que as perguntas já foram esgotadas. Eu agradeço aí a atenção de todos. Vamos seguir então, Max. Vamos seguir. Tá me ouvindo agora? Sim, sim, Max. Estamos ouvindo. Pronto, porque eu estou usando o computador e usando o celular. Só um momento. Interferênciazinha no seu áudio. Melhorou. Todas as perguntas já respondidas, não é isso? Como o professor Natanael colocou, a gente já entrou em contato com o pessoal de imprensa da Secretaria da Educação do Estado, que vai estar nos fornecendo. Está com áudio? Está me ouvindo? Então, sim, estamos sim. Está me ouvindo, Natanael? Estamos. Está me ouvindo sim. todos? Os demais estão com o Então, a microfone gente vai estar desligado. disponibilizando o material que o Estado está fornecendo. Estou com esse problema aqui, está completo. Consegue me ouvir? Estamos ouvindo, Max. Pode seguir, viu?
Bem. Então, vamos estar disponibilizando o material que a Secretaria de Educação está fornecendo lá no site deles. A gente já conversamos com o pessoal da imprensa, da Secretaria Estadual de Educação, e vamos estar colocando esse material no site. Acredito que ainda essa semana a gente vai estar inserindo material para vocês terem acesso. E a gravação desta web também vai estar disponível. A gente vai estar disponibilizando o link também para vocês poderem tirar alguma dúvida, alguma coisa que vocês ouviram, mas não conseguiram escrever, não conseguiram tomar nota, vai ficar disponível. E para muitas pessoas também que não conseguiram assistir por conta da conexão. Então, a gente agradece a participação de todos. Semana que vem voltaremos à normalidade da quinta-feira. Hoje, excepcionalmente, na quarta, porque amanhã é quinta-feira santa, então a gente antecipou. Mas na próxima semana a gente vai estar voltando à quinta-feira, nesse mesmo horário, às 16 horas, e ainda no começo da semana que vem divulgaremos os próximos participantes. Então, passo a falar para o professor Natanael, despedir de todos vocês, e mais uma vez obrigado pela participação. Ok, Max. Mais uma vez, né, agradecemos no início, agradecemos ao término. Temos um trabalho, né, estamos dando sequência a um trabalho desafiador, né, talvez nunca antes vivido por nenhum de nós, né, como a professora Ana Selva já mencionou. Acho que agora todos nós temos que ser mais do que estávamos sendo, né, para dar conta de todo o trabalho da Secretaria de Educação. Isso. Hoje ficar uma colocação feita. Tem algum microfone aí, Max? Então, queremos agradecer à professora Ana Selva, não apenas pela contribuição na nossa web, mas também por essa parceria, né, esse regime de colaboração, e também, eu dizia também a doutor Fred, isso agora mais do que nunca, nesse momento extremamente difícil pelo qual estamos passando, mas que acreditamos que iremos ressurgir e ressignificar muita coisa após esse período. Com certeza estamos aprendendo muito. Eu acredito que o momento é difícil, mas a aprendizagem também estamos tirando desse momento, ela é muito, muito salutar. Agradecer a doutora Lucila Varejão, assim, sua fala, seus esclarecimentos, e, assim, foram muito pontuais, muito esclarecedoras, e, com certeza, vai, de alguma forma, contribuir também para os dirigentes municipais na abordagem, no debate que cada município está fazendo. Em torno da questão dos contratos, que no momento está sendo um dos aspectos muito questionado, assim, muito debatido também entre gestor de municípios, secretários de educação e a própria rede, não é, que precisa de uma certa estabilidade para dar prosseguimento até essas ações que foram colocadas aqui, em se tratando das atividades, né, e das ações extraescolares. De certa forma, precisa causar uma certa estabilidade também por parte dos servidores, dos professores. Então, doutora Lucila, a gente fica muito feliz com sua contribuição, desde já, assim, somos muito gratos. Doutor Sérgio, nós já é um parceiro constante, assim, a gente tem, né, oportunizado e tendo a satisfação de tê-lo conosco sempre, mas, assim, a senhora é a primeira vez, a gente fica muito feliz em poder contar com sua contribuição. Nossos agradecimentos, doutora Lucila. Doutor Sérgio, mais uma vez, gratidão da Undime Pernambuco, parceira do CAOP, do Ministério Público. Assim, a gente tem muita atenção aos marcos regulatórios, aquilo que é, né, normativa, aquilo que é orientação legal, e essa troca de informações e estreitamento de contato entre a Undime Pernambuco e o Ministério Público, na sua pessoa, doutor Sérgio, tem nos fortalecido muito, fortalecido a cada dirigente municipal. A gente só tem a agradecer. Nossos sinceros agradecimentos também ao doutor Sérgio. E, por fim, agradecer a cada um dos colegas dirigentes municipais, né, aqueles que participaram da nossa web, aquele que, por alguma razão, sempre no grupo vem
né, se posicionando que não foi possível, ou em razão de um compromisso, ou em razão do próprio sinal da internet, etc. Que vai, como o Max falou, né, vai estar disponível depois também no YouTube, para que possa ser revisto por alguns dos colegas que não tiveram a oportunidade de acompanhar. Mas a cada um dirigente, nosso agradecimento, nossa vice-presidente, professora Elza, né, sempre presente conosco, contribuindo também, a secretária executiva da Undime, a secretaria executiva, aos nossos articuladores regionais, a diretoria da entidade, a todos. É uma somatória de esforços. Estamos juntos, buscando uma cooperação, né, a junção de forças para superar e buscar vencer, né, esse momento tão difícil pelo qual todos nós estamos passando. Não só Pernambuco, mas o Brasil, o mundo inteiro. Né. Venceremos, né, superaremos pelo bem da educação, pelo bem dos nossos estudantes. Um abraço a todos, fiquem com Deus e muito obrigado pela participação conosco. Não sei se a doutora Lucila, ou a professora Ana Selva, ou o doutor Sérgio querem dizer algo. Tem uma pergunta aqui, Natanael. Surgiu uma pergunta, Marcos? Tem uma pergunta de Flávio. Vamos lá. Isso, de Flávio. Para a doutora Lucila, tá? Doutora Lucila, permita-me insistir. O problema que estão sendo apresentados pelos prefeitos para a redução de salários em torno de 50%, outro percentual, é devido à possível queda da receita do FPM, do ICMS e etc. O que a senhora nos diz? Veja só, a situação da crise é uma situação realmente diversa do que a gente vivenciou até agora, não é? Nunca se ouviu falar disso, mas a realidade é que hoje não existe previsão legal para redução de salário. Hoje, eu posso lhe dizer hoje. Amanhã, a gente não sabe porque existem projetos tramitando nesse sentido. Mas hoje, se você me perguntar, existe previsão legal? Não existe previsão legal. Isso é o que eu posso responder. Agora, se vai ser feito, como é que vai ficar, aí, em cada localidade, a orientação que eu dou seria que as pessoas procurassem os promotores de justiça, fizessem denúncias e procurassem resolver em cada município, com o Ministério Público, a situação de cada local. Porque, de uma maneira geral, em tese, o que eu posso responder é isso, de que, no momento, a gente não tem previsão legal de redução de salário. Ok? Amigo Flávio, respondida a pergunta, vamos em frente. No avançar da hora, mais uma vez agradecer a todos os dirigentes municipais de cada município aqui presente conosco nessa web, e já também lembrar, né, da nossa próxima web, que será na próxima quinta-feira. Contaremos com a presença do nosso presidente da Undime Nacional, professor Luiz Miguel, diante desse cenário, né, de construções de regulamentação, de publicação de decretos, de emendas pelo Poder Executivo. Então, dentro de todo esse cenário, o professor Luiz Miguel estará conosco também na nossa próxima web, na quinta-feira da próxima semana. Doutora Elvira, que é neurocientista, um pouquinho para trabalhar e passar para a gente algumas orientações, né, de como a mente se comporta durante esse período. Tem toda uma questão também emocional, afetiva, né, profissional envolvida. Então, nós convidamos a doutora Elvira, que é neurocientista, para contribuir conosco na nossa próxima web da próxima semana. E a equipe do Unicef também estará conosco para abordar um pouco a questão do selo Unicef, do Busca Ativa Escolar. Então, esses são os nossos convidados para a próxima web, né, da Quarentena Municipal da Educação, na próxima quinta-feira. Alguma fala? Doutor Sérgio, doutora Lucila, professora Ana Selva? Caso não haja, pessoal. Caso não haja, a gente se despede, então, Max.
desejando a todos uma feliz e abençoada Páscoa. Não é? Páscoa é tempo de ressurgimento, não é? De acreditar na vida, acreditar que é possível ressurgir de dificuldades, de crises. Nada mais oportuno para a gente poder fazer, então, uma boa reflexão durante esses dias que antecedem a Páscoa. Né? Que possamos ressurgir desse momento, reinventar muita coisa, ressignificar muita coisa. Né? Para o bem de nós próprios e para o bem dos nossos estudantes. Melhores profissionais, melhores seres humanos, vida que segue, vida nova, depois também desse período de quarentena, de isolamento. Uma feliz e abençoada Páscoa, em nome da Undime Pernambuco, a todos os nossos convidados e também a cada um dos nossos amigos dirigentes municipais de todo o Estado. Fiquemos com Deus. Max. Pronto, pessoal, é isso. Encerramos aqui a nossa nosso webinário. Né? E até a próxima quinta-feira, encontro marcado às 16 horas. Feliz Páscoa para todos vocês. Tchau, pessoal. Um abraço a todos. Concluímos.